Amigos e amigas, sou Rafaela, brasileira, moro em Vitória da Conquista, Bahia. Para refletir o texto proposto, discernir um novo horizonte, focamos inicialmente no mistério da presença amorosa. O Deus que se fez humano em Jesus é a própria presença do amor que foi e nos é revelado no Evangelho. Jesus é o mistério da encarnação do amor. Imaginemos como Maria e José estavam cheios de amor no aguardo desse ser, mesmo tendo que se refugiar naquele tempo. Ou como diversas famílias hoje, que vão ser formadas nesse tempo de tantas inseguranças causadas pela pandemia e outros conflitos nesse mundo, acreditam no amor e irradiam esse amor, com a esperança que a vida que está por vir tenha um ambiente mais harmonioso e possa prosperar. Podemos pensar então que esse movimento da vida para gerar uma nova vida é a expressão do amor, como Deus amor se manifesta em nós, independente das dificuldades. Na cruz, Jesus nos mostra que o amor é infinito. Foi lá que também ele se sentiu abandonado, questionou o momento de dor que viveu, mesmo sabendo que iria ressuscitar. É muito difícil na dor, nas privações, lembrar que não está só. É muito difícil ver a luz quando estamos de costas para ela. Esse é o sentimento do humano, a fraqueza, a pouca fé, a desesperança. Porém, o Deus amor, que venceu a morte e ressuscitou, provou que o amor é a luz da vida. O amor é vida, e a vida é a própria presença singela do amor no ser humano e em toda a criação. Percebemos então que o impulso da vida e o amor são cíclicos, não têm fim. Os sinais da ressurreição continuam acontecendo todos os dias, nos mostrando como Deus é generoso e acredita na humanidade. Esse amor que estamos falando é diferente do que está apresentado pelas mídias e pelo mercado, que o traz materializado, precificado e perecível, e colabora com a cultura do descarte, como traz Papa Francisco. Por isso, devemos ficar atentos e vigilantes. O texto também nos chama a atenção para a ação de Maria Madalena e os discípulos quando vão anunciar a ressurreição. Maria é a representação que Deus se manifesta para todos e em todos, sem distinções. Ela era uma mulher excluída naquele contexto de sociedade e é, para nós, exemplo de humanidade. Ela muito amou. Faz o movimento de anúncio da vida, acendendo a luz de esperança para aqueles que estavam desacreditados. Anunciar e viver o amor que venceu e vence a morte e o ódio foi a base para a formação das primeiras comunidades cristãs e precisa ser a base para as nossas comunidades hoje. Viver o amor que se manifesta na cooperação, na gratuidade, no respeito, na denúncia das injustiças, em tantas outras ações que promovem a vida em plenitude. Se a gente se preenche de amor, nossas ações nunca vão ser para o mal. Esse é o novo horizonte. Devemos nos arriscar. O Deus amor está vivo, e ainda melhor, Ele está vivo em nós. Precisamos ter fé nisso para fazer as escolhas e discernir nossos caminhos. Olá, me chamo Marivalda, sou da comunidade Taizé de Alagoinhas. Que luz traz o Evangelho sobre o mistério de Jesus na cruz, Jesus sendo torturado, amargurado, sofrido. Jesus, nesse momento de dor, Jesus recorreu ao próprio Pai, né, ao próprio Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Nesse momento a gente sente o tamanho amor que Jesus Cristo tinha pelo seu Pai, né? Ele tinha certeza que o Pai jamais o abandonaria, né? E nesse momento ele depositou toda a sua angústia e todos os seus medos nas mãos do próprio Deus. Assim também é nós diante desse momento de dores, de amargura, de sofrimento, de medo, né? Devido ao coronavírus que todos nós estamos passando. Muitos estão sofrendo com depressão, outros com medo, outros por causa do isolamento social. Mesmo assim, eu trago diante dessa reflexão, quando Jesus estava sendo morto, né, presos,
castigado, foi nesse momento que Jesus depositou o seu amor e a sua confiança em Deus. Que assim também seja nós, que nesse momento de luta e de sofrimento, que depositamos também a nossa confiança em Deus. Trago para mim e também para todos vocês e jovens, né, como ser humanos também, há uma simples palavras para que nos conforte a caminhar e a continuar vivendo a esperança, né? Eu trago essa simples palavra: esperançar-se. Esperançar-se na vida nova, esperançar-se no mundo novo, esperançar-se que Jesus ele é capaz de nos acudir, de nos transformar e de fazer com que tudo isso passe, porque é só em Jesus Cristo, depositando o nosso amor, que todos esse medo, essas angústias passa, né? Temos a certeza que com Jesus Cristo tudo vai passar, né? Como ele mesmo diz, tudo nessa vida será passageiro, menos a palavra de Deus. Que assim depositamos a nossa palavra, a nossa fé, o nosso amor em Jesus Cristo, ele que foi ressuscitado, ele que ressuscitou dos mortos, do sofrimento, né? E que nós também possamos ressuscitar para uma vida nova em Jesus Cristo, né? Esperançar-se por um mundo novo, por uma vida nova em Jesus. A caring presence. What light does the gospel shed on this mystery? Jesus drew life from this caring presence to the very end. He was constantly attentive to it. It was an inner light for him, the breath of God, the inspiration of the Holy Spirit. From the depths of suffering and absolute solitude, when he was dying on the cross, when everything seemed meaningless, he let his feelings of abandonment burst out in a cry, but in words still addressed to God. My God, why have you forsaken me? Betrayed, tortured, condemned to death, Jesus brought love into the deepest darkness. And that love was shown to be stronger than evil. Mary Magdalene and then the apostles communicated this unexpected, unbelievable news. He is alive. God's love has conquered hatred and death. Gripped by this news, the first Christians were overwhelmed, and they bore witness to it. Christ is henceforth alive with God. Christ fills the universe by the Holy Spirit and is also present in every human being. Christ is in solidarity with the poor and will bring them justice. He is the fulfillment of history and creation. He will welcome us after death in the fullness of joy. Beyond human violence, beyond environmental disasters and diseases, a new horizon is open. Will we be able to discern it?